Quem é o maior vilão da seleção brasileira nesse século? Do canal O Ano de Copa. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos agora. Desde o início do nosso futebol, uma palavra que sempre ficou muito atribuída à seleção brasileira é vilão. E Verdade. talvez o primeiro de todos os tempos foi o goleiro Barbosa. Como Não conheço esse cara. No Brasil não são 30 anos, pois eu já estou há mais de 40 anos cumprindo e ninguém Caraca, esquece. mano, Se que eu fosse loucura, um mano. criminoso vulgar, eu entenderia. Mas Meu qual Deus. foi o meu crime? Qual foi o meu pecado? O pecado em questão foi no Ó, Maracanã final aí. da Copa do Mundo de 1950 no Maracanã. Nessa época aí o Maracanã tá muito diferente, né, mano? Tá louco? Hoje em dia é tudo tecnologia, tudo bonitão. E nessa época aí era outra história, né? Onde não só a imprensa, bem como 200 mil torcedores presentes no estádio condenaram Barbosa como grande vilão da seleção brasileira após ter falhado no segundo gol do Uruguai no jogo, o que resultou no Maracanaço. A partir desse dia, quando era eliminado de uma Copa do Mundo, uma Copa América ou até mesmo das Olimpíadas, sempre surgiu um nome para ficar marcado como vilão da seleção, não só por erro vários, individual, bem como ter alcançado recordes negativos em sua passagem pela amarelinha. E é isso que o Ano de Copa vai te mostrar hoje, os 10 maiores vilões da seleção brasileira nesse século. Vambora. Em 10º lugar, Felipão. Luiz Felipe Pelo Scolari, Palmeiras. apesar de um trabalho digno de rebaixamento pelo Palmeiras em 2012, ainda assim foi escolhido para salvar o desempenho da seleção brasileira na Copa de 2014, que seria aqui no Brasil. Caraca, mano. E a CBF... Nossa, que loucura, mano. Ele caiu com o Palmeiras um ano antes de assumir a seleção brasileira, mano. No caso, no ano de 2014, que loucura. resolveu montar o Parreira na comissão técnica, com o Parreira se juntando ao time de Felipão. A partir Bom, o Parreira é um treinador lendário, mano. Nossa, bacana. daí surgiu uma arrogância enorme na seleção, principalmente depois daquele título de Copa das Confederações. Ah, sim, Nas digamos. vésperas da Copa do Mundo, o Parreira já dizia que o Brasil estava com a mão na taça. Ah, é, porque nessa época aí, né, galera, o Brasil acabou ganhando a Copa das Confederações em cima da Espanha, né, que era a atual campeã, que ganhou em 2013, né, e tal. Então, dá pra entender o porquê que tava com uma moral tão alta assim o Parreira e o Filipão pra Copa de 2014, porque os caras ganharam da última campeã do mundo, então eles estavam com muita confiança de que chegariam até ganhar o título da Copa do Mundo de 2014, mas no final, acabou que não, né? Olha. Ah, não, mano. Essa seleção aí, isso. Olha só que tinha essa seleção, galera. Marcelo, Júlio César, Fred, Thiago Silva, Luiz Fabiano, Oscar, Daniel Alves, Neymar, Paulinho, Marcelo e Hulk. Essa seleção de 2014 eu tenho a certeza absoluta que tinha. Eu tenho certeza que, tipo, ela ganharia dessa seleção de agora do Brasil de 2025. Porque essa seleção, mano, nossa, jogava muita bola em consideração a nossa seleção de agora, 2022. Porque a nossa seleção de 2022, que foi a última Copa que teve, que a gente jogou, tava mais ou menos. E agora essa 2025, que agora é do Ancelotti, jogando contra essa daí, nossa, essa daí de 2014 ia dar um pau na nossa seleção de atualmente. Porque essa aí jogava bem, mano. Agora essa de atualmente tá muito mais ou menos. Croácia e Camarões. E o Brasil por pouco não passou pelo maior vexame da sua história, quase sendo eliminado em casa pro Chile nas oitavas de final. Caramba, pro Chile. Mas como vocês sabem, 7-1. o buraco foi mais embaixo. Essa aí doeu. Na coletiva após o 7-1, o Felipão assumiu toda a responsabilidade pelo que aconteceu. Mas a escolha a escolha da parte tática, a forma de jogar, e tudo, sou eu. Só que não podemos resumir o século do Big Felipe apenas em 2014, pois lá em 2001, após 2 treinadores fracos na seleção, o Felipão chegou como o principal objetivo de classificar o Brasil para a Copa do Mundo, já que havia um certo temor de que isso não seria possível. Mas com ele deu tudo certo, Brasil classificado e com o Ronaldo Fenômeno convocado para a Copa, mesmo após 2 lesões graves. E o Felipão ainda assim abraçou ele para ser o camisa 9 da seleção e o resto é história. Tá louco, né, mano? Pelo menos tem crédito, né, o Filipão com a seleção brasileira e com a gente, porque, tipo, o cara trouxe o Penta pra gente, então, o cara tem moral, mesmo que tenha acontecido esse 7-1 e foi por causa de culpa dele, que a gente acabou acabou tomando esse 7-1 e acabou não indo tão bem na Copa 2014, é culpa dele sim, mas o cara tem crédito, pois ele ganhou a última Copa do Mundo pra gente, né, então, que no caso foi lá em 2002, né? Em 9º lugar, Roberto Carlos. Aquela seleção de 2006 nossa, no papel craque, é fantástica. Tá louco.
parece até mesmo melhor que a de Zé 2002. Roberto, E o Hexa era Kaká, muito provável que viria naquela Copa. Ronaldão, Mas aí chegou as ó quartas Zidane. de finais contra um carrasco histórico, a França. E os franceses começaram a se impor no jogo, dando mais perigo à seleção brasileira em todo o primeiro tempo. Até que na segunda metade surgiu uma falta pro Zidane jogar pra dentro da área. E nesse ângulo aqui, quando o Zizou já partiu eu pra conheço cobrar isso a daí. falta, você pode ver que tem Roberto 5 Carlos. jogadores franceses avançando pra pequena área, enquanto 4 brasileiros estavam simplesmente parados. E o que mais chamou a atenção tanto dos torcedores quanto da imprensa é o Roberto Carlos, que por algum motivo achou que era uma boa hora para ajeitar seu meião, enquanto tinha Ederson, não dá pra entender, mano. Por que que o Roberto Carlos fez isso aí, mano? Nossa, mano, não dá, mano. Por que que ele foi arrumar o meião ali na hora que ia ser uma cobrança de falta e ele foi parar pra arrumar o meião e deixou o Thierry ali sozinho, mano, sem marcação. E aí o Thierry vai fazer o gol. E o único golzinho da partida e acaba classificando a França, então, e o Brasil ficando pra trás nessa Copa aí. a função de marcar o Thierry Henry. E como vocês já sabem, o camisa 12 recebeu a bola perfeita E fez e o não gol. havia nada que o Dida poderia fazer. A Uhum. França abriu 1-0 no jogo e foi Já o era. suficiente para sua classificação. Roberto foi muito criticado por esse vacilo, Verdade, muito mas criticado. ainda tem bom crédito com a torcida, Outro. sendo um dos principais jogadores do Penta em 2002 e até hoje é mais lembrado por esse feito do que aquele jogo contra a França. Isso é verdade. É o outro que tem muito crédito com a seleção brasileira e muito crédito com a nação brasileira, porque ele foi um dos caras mais brabo, mais lendários da Copa 2002, foi o Roberto Carlos, um dos maiores laterais que a gente já teve, e o cara jogou muita bola na Copa 2002, então ele tem crédito por isso, porque ele trouxe o Penta pra gente também, né, então, por isso tem, né, porque se fosse outro, tudo bem. Em oitavo lugar vem o Rafael, Quem é nas esse? Olimpíadas de 2012. Esse eu não conheço não, esse Rafa aí, nunca nem ouvi falar, não sei quem é esse cara não. O Brasil voltava à disputa pela medalha de ouro inédita depois de quase 30 anos. E o adversário Londres. era o México, Ó, uma o México. seleção que não se esperava que daria muito trabalho para os brasileiros. Ainda mais que a nossa seleção contava com nomes como Thiago Silva, Thiago Silva. Marcelo, Hulk, Lucas, Oscar e até mesmo o Neymar estava em campo. Tedo, essa Neymar nessa época aí, seu Tedo era Neymar Prime. E o que esse cara jogava nessa época era loucura, tá doido. O Brasil tinha tudo para levar a medalha de ouro dessa vez, era a melhor chance de nossa história até então, mas isso não durou nem 30 segundos. No primeiro lance do jogo, Rafael deu esse passe ridículo pro lado Nossa, e a bola mano, sobrou vacilou. no Peralta para abrir o placar pro México logo de cara. Caraca, o México fez o gol com 30 segundos, mano, no Brasil. Caraca. O Brasil a partir daí veio no desespero para empatar o jogo, mas acabou cedendo o segundo do México nessa final. E cara, o Rafael, mesmo perdendo por 2-0 com o jogo quase acabando, resolveu doido, tentar um passe de letra, tendo que parar o mexicano com a falta e ainda levou uma bronca do Nossa. Juan Jesus. E a nossa seleção Caraca, ele brigou até com o próprio companheiro, mano. Que loucura, mano. Esse cara aí. decepcionou mais uma vez em Olimpíadas, Ganhou a ficando com medalha de prata. nesse ano, e muitos torcedores brasileiros colocaram a culpa no Rafael. Em sétimo lugar, Ó, vem o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus surgiu no Palmeiras com a esperança de finalmente termos o camisa 9 da É seleção verdade, todo mundo tinha pra muita esperança próxima nele. Copa do Mundo. E isso foi impulsionado principalmente depois da medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016 e também na sua estreia pela seleção principal, marcando 2 vezes contra o Equador em Guayaquil. Gabriel foi se firmando como titular absoluto do time até a Copa do Mundo, porém quando na hora que mais se esperava dele como principal atacante da seleção na Copa, ele simplesmente sumiu dentro de campo. Nos 5 Verdade. jogos que ele jogou no torneio, sendo todos eles como titular, o Gabriel fez apenas 9 finalizações, sendo que a Caraca, doido. Ele não deu um chute no gol, mano. Pera aí, volta. Cê é louco. 5 jogos, quase 13 minutos, 9 chutes e 1 chute no gol, mano. E 0 gols. Caraca, mano. Nossa, foi muito ruim, mano, a passagem do Gabriel Jesus na Copa 2018. Mas não dá pra entender, mano. Não sei por que o Gabriel Jesus nunca deu certo na seleção. Porque, tipo, nos clubes que ele jogou, mano, tipo, no Arsenal que ele tá jogando agora, tá jogando bem. E no Manchester City que ele jogou antes, que na época que ele tava até na Copa 2018, ele ainda tava no Manchester City. Pô, ele tava jogando muita bola, mano. Muita bola. Mas aí na seleção, ele não consegue jogar bem, mano. Nem à toa que, tipo, ele nunca mais foi convocado pra seleção. Mesmo ele ainda sendo um cara que tem uma idade boa, ele nunca mais foi convocado. Por quê? Porque ele não consegue jogar bem na seleção, infelizmente. Porque era um cara que todo mundo tinha muita expectativa nele pra que ele fosse camisa 9 da seleção e que fizesse muitos gols e tal, mas no final não deu certo, infelizmente. como titular, o Gabriel fez apenas 9 finalizações, sendo que acertou o gol somente uma vez contra o México nas oitavas. Tá doido, Provavelmente o lance mais memorável Pênalti, dele nessa lembro. Copa foi esse pênalti absurdo no jogo contra a Bélgica que o juiz acabou não marcando pra gente. E o Gabriel acabou sendo considerado por muitos o pior jogador do Brasil nessa Copa.
No ano seguinte, na Copa América, só conseguiu desencantar contra a Argentina na semifinal e o Peru na final. E pasmem, após isso ele fez apenas um gol pela seleção em todo o ciclo da Copa de 2022. Caraca, doido. Ele conseguiu fazer um gol, mano, em 3 anos, mano. Caraca, pela seleção, meu Deus do céu, mano. Caraca, Gabriel Jesus. E ainda assim esteve presente no Catar e muita gente nem lembra disso de tão irrelevante que foi. Também ele passou por super apagado pela Copa 2022. Eu só lembro mais dele mesmo na Copa 2018, que ele jogou e tal, teve mais chance no quesito de ser titular e tudo pra jogar. Mas agora em 2022, mano, ele, que foi a última que teve, que ele foi convocado, ele não jogou nada, pô. Porque, tipo, ele quase não teve chance de entrar em campo. E nas poucas que ele entrou, ele não conseguiu fazer nada, né? O Gabriel Jesus, infelizmente, porque era um cara que tinha muita perspectiva pra ele, né, tal, de ser um grande jogador. E acabou que pela seleção não deu certo, mas nos clubes que nos radicei antes, ele joga muita bola. Em sexto lugar, Fernando Diniz. Só do Diniz ter chegado na seleção é um absurdo. Sempre viveu com trabalhos que começam bem no início e logo depois decaem rapidamente. Ele ainda chegou com o status de tapa-buraco para o Ancelotti chegar na Copa América, e o mais incrível é que realmente acreditaram que seria essa história mesmo. E o Diniz teve um trabalho digno de seu nome, começando bem contra adversários inferiores, goleando a Bolívia por 5-0 e vencendo o Peru aos trancos e barrancos fora de casa, e entramos na fase horrorosa de seu futebol, com o Brasil empatando contra a Venezuela em casa e depois perdeu um jogo de eliminatórias pela primeira vez desde 2015. Uruguai. E não satisfeito, ainda teve mais uma derrota, dessa vez contra a Colômbia e Barranquilha, e para fechar com chave de ouro, pela primeira vez na nossa história, perdemos um jogo de eliminatórias em casa e ainda pra Argentina. Não foi fácil ter Diniz na seleção. Verdade. Deixou o cargo com apenas 2 vitórias e mais 3 derrotas na conta. Deu bem ruimzinho, né, mano? Bem ruimzinho. Nossa, o Diniz teve só 2 vitórias, mano. Caraca, um empate, 3 derrotas. Foi bem ruim mesmo a passagem do Diniz pela seleção. Mas eu vou dar assim vou passar assim a mão nele um pouco. Porque, tipo, ele trabalhava pelo Fluminense e pela seleção brasileira, né? Então, o cara tinha duplo serviço. Então, talvez por causa disso ele não conseguiu ter um trabalho tão bom nessa seleção. Acho que talvez se ele tivesse focado só na seleção brasileira, talvez ele teria melhores números, melhores jogos pela seleção, né? Mas pelo Fluminense, tentar, como ele trabalhava tanto por lá, a gente viu que deu certo, né? Ele conseguiu até ganhar a Libertadores com o Fluminense, então, não sei, mano. Talvez se fosse técnico só da seleção brasileira, talvez teria sido o melhor os dele. Mas como ele foi dos dois, aí acabou, que ao meu ver, acabou que, sei lá, ele ficou sobrecarregado e acabou não dando certo na seleção brasileira. Mas pelo Fluminense, ele acabou dando certo. O cara conseguiu ganhar até Libertadores, né? Que o Fluminense nunca tinha ganhado uma Libertadores na vida, ele acabou ganhando essa Libertadores pro Fluminense, né? Ou seja, ele fez um trabalho bom nessa época aí do Fluminense. Em quinto lugar vem o Tite. Nossa, Tite. Tite chegou na seleção como o grande salvador da pátria, depois do vexame na Copa de 2014 e a passagem revoltante do Dunga até então. E de primeiro modo deu muito certo. O ciclo dele na Copa de 2018 iludiu todo mundo, com uma vitória fantástica pra cima da Argentina e chegando até mesmo como a principal favorita pra essa Copa. Mas na hora do vamos ver, esses dois ali, galera, Coutinho e Neymar, o que esses caras jogavam junto, mano, tu é doido, era massa demais essa dupla ali, tá louco, eu tenho boas memórias deles dois jogando junto, os dois no prime deles ali, tá louco, era bom demais ver esses dois jogando bola. A seleção sempre decaía. Em 2018, até os acréscimos do segundo tempo no jogo contra a Costa Rica, havia uma séria preocupação com a situação do Brasil no seu grupo, com uma possibilidade real da seleção não se classificar para o mata-mata. O jogo contra a Bélgica faltou um pouco de sorte, é verdade. E fomos eliminados nas quartas de finais. Na Copa América de 2019, o Brasil finalmente venceu um título depois de 6 anos, mas era algo tratado como obrigação, visto que a seleção brasileira tinha um elenco muito melhor do que as outras. Se eu não tô enganado, acho que até essa Copa América, quem ganhou até o melhor dessa Copa América, não sei se foi o Daniel Alves ou foi o Cebolinha. Acho que foi um dos dois que ganhou, mas acho que se eu não engano, mais certeza que foi o Cebolinha. Então foi tipo assim, uma Copa América entre até que fácil para a seleção brasileira, porque tipo, ela realmente tinha um time mais forte do que as outras seleções. Então, ao meu ver, foi uma Copa bem fácil mesmo para a seleção brasileira para ganhar e tal. Então, Mas na Copa América de 2021 foi mais chata ainda. Já não tinha público no estádio. O Brasil também não encantava pandemia, né? O SBT que transmitia isso aí. E ainda por cima cedemos o primeiro título da Argentina no nosso templo, o Maracanã. A partir daí começou a desconfiança no trabalho de Tite, que apesar de fazer belas exibições nas eliminatórias, a sua seleção não correspondia a isso dentro das grandes competições. E a gota d'água foi na Copa de 2022. Porque no quesito das eliminatórias do Tite, quem teve o melhor trabalho em eliminatórias pela seleção foi o Tite, isso é fato. Mas quando era no vamos ver, tipo, valendo torneio e tudo, aí já não era da hora do trabalho do Tite, né?
onde o Brasil novamente teve dificuldade para vencer seus adversários na fase de grupos, dessa vez até mesmo perdendo para Camarões. Novamente fez um jogo que iludiu todo mundo nas oitavas de finais e novamente caiu nas quartas de finais para uma seleção europeia. Outro detalhe é que a seleção teve praticamente o mesmo desempenho nas duas Copas do Mundo em que Tite esteve presente. Você é louco, idêntico, mano. Tá louco os números. Parece até que é mentira, mas é idêntico, tá doido. Mostrando que não evoluiu em nada em 4 anos de ciclo. É brabo. Em quarto lugar, Renan Lodge. O Renan Lodge era uma das nossas esperanças para resolver nosso problema na lateral esquerda para as próximas Copas do Mundo. E eu botava fé nele, mano. Botava fé nele porque eu achava ele jogar raço. Nessa época, ele tava no Atlético de Madrid, mano. E eu gostava do futebol dele. Aí ele foi convocado pra seleção. E no final, mano, ele deu aquela bola pro Di Maria fazer o gol, mano. Nossa, eu me lembro como fosse hoje. Eu fiquei com muita raiva dele nessa hora, mano. Até é doido, assim, ele deu uma vacilada, mano. Aí deu a bola pro Di Maria fez o gol. E esse foi o único gol que fez a Argentina ser campeão da Copa América. Tite entendia isso, tanto que começou a colocar ele para jogar desde 2019, quando Marcelo e o Filipe Luís já estavam aposentados da seleção. E aí chegou a Copa América de 2021, e o Renan assumiu a titularidade no mata-mata do torneio. Eis que chegamos na final contra a Argentina, e estávamos na sede de deixar os hermanos com mais um vice e o Messi fracassar mais uma vez. Só que na metade do primeiro tempo, o Depou lança a bola que iria nas costas do Di Maria, mas o Renan Lodge deu aquela ajeitada perfeita pro cara que mais faz gol de cobertura na história. Né, pro Di Maria. O Ederson, totalmente desprevenido, não tinha mais nada o que fazer, e esse foi o único gol da partida. A Argentina foi consagrada com o troféu pela primeira vez em 30 anos, logo no nosso Maracanã. E Ederson foi um título histórico para a Argentina, pô, mais de 30 anos, porque a gente não ganhava uma Copa América e ganhou aí no Maracanã, né? Então, que loucura. Que vexame pra nós. Esse lance mudou a história do futebol argentino, servindo de energia para a conquista da Copa do Mundo em 2022. Porque daí, mano, desse título pra frente, tu é doido da Argentina só subindo. Nem à toa que ganhou a Copa do Mundo. E hoje em dia é uma das seleções mais fortes que tem da América do Sul. E tem a probabilidade de ganhar até a próxima Copa de 2026. Então a Argentina tá braba demais no quesito de tá uma seleção muito, muito forte. E em consideração a nossa, a Argentina tá muito mais na frente de força do que a do Brasil, então. Em terceiro lugar, Fred, cara. O Fred é um caso complicado por aqui. A torcida já não gostava dele só pelo nome ser Fred, mas tinha um homem que o amava, que era o Tite. Foi convocado para a Copa de 2018, apesar de não ter jogado, mas na Copa América de 2021 ele estava entre os titulares e arrisco Caraca, ele foi pra Copa de 2018, mano. Nossa, nem eu tava lembrando dessa, caraca. dizer que foi o pior jogador do Brasil nesse torneio, mas o Tite não largava o osso. Na Copa do Mundo de 2022 ele estava presente e dessa vez com mais minutagem. E aí chegamos no jogo contra a Croácia, e a única coisa que o Tite deve ter dito pra ele é simplesmente não dar brecha pros caras atacar. Afinal, nós estávamos vencendo por 1-0 na prorrogação com o gol do Neymar. Mas por algum motivo... Um golaço, porque Pederson, o gol que o Neymar tirou da cartola nesse jogo aí, tu é louco, foi coisa de louco, porque a gente tava tomando sufoco. Aí o Neymar vai lá do nada, mano, consegue fazer um golaço desse, aí era só segurar, mano. Aí o Fred vai lá, faz o que, galera? Vou nem falar, que a gente vai ouvir agora, porque todo mundo sabe o que aconteceu. Faltando 4 minutos, o Fred, que tinha o único trabalho de segurar o jogo, subiu, se lançar pro ataque sozinho pra disputar a bola. E aí vocês já sabem, isso originou o contra-ataque da seleção croata e o gol de empate. Ainda tem uma certa mágoa com o Marquinhos, que desviou a bola nesse gol, acabando com o Alisson nesse lance. E Éder ficou marcado com um pênalti na trave que selou a nossa eliminação. Mas o pessoal pegou muito no pé do Fred, porque não era pra ele estar lá. É mesmo. E eu tô dizendo da convocação mesmo. Verdade. Em segundo lugar, Fernandinho. Já vou adiantando gol que o buraco contra, é mais embaixo do que aquele gol contra no jogo da Bélgica. Em 2014, vocês devem se lembrar que o Fernandinho estava presente no 7-1. Porém, foi um dos jogadores que mais contribuíram Caraca, o Fernandinho tava no 7-1, mano. Cara, mano, tá nem lembrando. Caraca. Para a goleada dos alemães. No primeiro gol, numa jogada de escanteio, o Davi Luiz estava marcando o Miller e na hora da cobrança ele percebe que o alemão se movimenta para a segunda trave e ele tenta acompanhar. Só que ele se atrapalha justamente com o Fernandinho, que fica no meio dele, e o Miller conseguiu ficar sozinho dentro da área, só tendo trabalho para... Pô, que doideira, mano. O Fernandinho atrapalhou o Davi Luiz, mano. Que loucura. Aí o Miller vai lá e faz o gol. Que doideira, mano. O Miller fez o gol sem marcação nenhuma. Jesus, amado. Mandar a bola pra rede.
No segundo gol, o Fernandinho erra a interceptação do Nossa, passe errou o e bote. fica nessa preguiça aí só assistindo o close e se tornar o maior artilheiro da história das Copas. No terceiro gol, ele mais uma vez deixou a bola passar, mas dá pra descontar já que talvez Golaço. ele não esperava que o Miller ia furar a bola nesse lance. Mas aí, cara, quando o Kroos estava comemorando, ele percebeu que o Fernandinho ia entregar a paçoca mais uma vez. Ele até correu dessa vez, mas o estrago já estava feito. Dos 7 gols da Alemanha nesse jogo, dá pra colocar uns 3 na conta do pequeno Fernando. E aí vocês já sabem, em 2018 ele teve a missão de substituir o Casemiro nas quartas de finais contra a Bélgica. E com 13 minutos de jogo, ele e o Gabriel Jesus se atrapalham e o gol contra cai no nome dele. E nisso já acabou totalmente o psicológico do homem. No segundo gol ele vira a mãe do Lukaku, deixa o atacante passar tranquilamente e já não preciso dizer mais nada. Brasil agora o golaço do De Bruyne. Golaço do De Bruyne. Golaço do De Bruyne. E em primeiro lugar, nossa, Felipe Melo. Ele já... Esse aqui tu é doido. Esse aqui foi expulso logo... Foi expulso, mano. Tá na partida do Brasil, em Copa do Mundo o cara foi expulso. Chegou na Copa de 2010 com uma certa desconfiança, depois de uma temporada ruim pela Juventus. A gente transmite aqui na ESPN Brasil todos os jogos na Juventus. A Juventus fez a pior campanha em 40 anos. Muita gente criticou você durante a temporada. Muita gente. Aí tá no telefone, né? Eu não tô discutindo se você tem que estar na lista ou não. Não foi essa a pergunta. A pergunta foi: por que é que a gente deve acreditar que você vai fazer uma grande Copa do Mundo? Eu acho que ele desligou. Mas ainda assim ele era... Caraca, ele tava no telefone com o apresentador lançou uma pergunta pra ele boa, né, e tal, e o cara vai lá e desliga, mano. Ah, pera aí, Felipe, meu. Um dos homens de confiança do Dunga. E o pior é que ele tava fazendo uma boa Copa. E precisamos enaltecer essa assistência maravilhosa para o gol do Brasil logo no início do jogo. Passizão, mas bom o que parceiro veio mesmo. depois disso, nenhum torcedor esquecerá jamais. Jamais, No segundo tempo, o Sneijder lançou a bola para a área e o Felipe Melo mete a cabeça no braço do Júlio César e a bola vai direto pro fundo da rede. Ele atrapalhou o Júlio César ali, né, tal, com essa cabeçada no braço do Júlio César. O Júlio César não teve como chegar na bola, né, tal. Impressionante o tanto de erro individual que eu já citei nesse vídeo, principalmente em Copa do Mundo. Todo o bom jogo do Brasil já foi por água abaixo depois dessa falha, e em 10 minutos depois os caras já tinham virado. E aí o Felipe Melo perdeu a cabeça, fez a falta no Robin e ainda por cima deu um pisão nele. Cartão Ele deu uma solada na maldade mesmo no Robin, mano. Tá louco, deve ter doído demais, tá doido. vermelho direto, sem justificativa. Expulso. Acontece o que todo mundo imaginou que poderia acontecer na Copa do Mundo. Se você ainda tem dúvida se ele é o maior vilão da seleção brasileira no século, se liga aí no clima amigável que ele chegou aqui no Brasil. Blindado, Felipe Melo escapou da imprensa, mas não dos insultos da torcida. Caramba. Galera braba demais com ele, tá doido. Mas convenhamos, faltou o Felipe Melo naquele contra-ataque do jogo da Croácia. Isso é verdade, porque se ele faz uma falta ali contra a Croácia, ele poderia... essa falta poderia fazer a gente se classificar, porque ia demorar pra cobrar falta, aí ia segurar o jogo e a gente poderia ganhar da Croácia com aquele golaço do Neymar, né? Mas a coisa da vida, acontece. E aí, vocês acham que faltou alguém nessa lista? Ou talvez alguma posição por aí Não, nunca me esteja lembro. exagerada, ou quem sabe baixa demais? É isso que eu gostaria que você falasse aí nos comentários. Ficarei muito feliz em te responder e saber o que poderia ter acrescentado por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te convido a acompanhar os próximos. E é isso, né, mano? Eu espero que esses erros aí, a maioria são tudo individuais, então a maioria foram jogadores que erraram coisas simples e tal, e acabou fazendo com que perdesse os jogos e tal. E então eu espero que em 2026, mano, que a gente vai disputar a Copa do Mundo, eu espero que o Brasil consiga não ter esses erros individuais e assim finalmente ganhar o Hexa pra gente, porque pô, já faz mais de 20 anos que a gente não ganha o Hexa não ganha uma Copa do Mundo, então eu espero que o Brasil consiga ganhar o Hexa, porque poxa, já faz muitos anos, então eu espero que nessa Copa aí o Brasil esteja tudo certinho, que não esteja nenhum erro individual e que a gente chegou numa final, ou se não, que a gente ganhe a Copa do Mundo, tá bom? Então é isso aí que eu acho. Muito obrigado aí por você ter assistido até aqui. Deixa teu like, se inscreva no canal, comenta os assuntos para os próximos vídeos. Eu quero saber que você se inscreve aqui pelo canal. Hype pro vídeo é pro vídeo ser divulgado para mais pessoas. E acho que do mais é isso. Obrigado novamente por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!